Bom dia para você, louvado seja Deus, estamos aqui mais um dia para trazer o ensinamento da Palavra de Deus para a sua vida, para trazer uma nova visão para a sua história, para você compreender melhor o Deus grande e poderoso, para que você possa dar glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então seja bem-vindo, você que está chegando aí, você que está pelo YouTube aí, pelo canal. Eu quero pedir a você que você possa aí deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que Deus possa estar assim abençoando a vida de mais alguém, esclarecendo, dando entendimento e sabedoria a mais uma pessoa, a mais algumas pessoas, e que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Louvado seja Deus. Eu quero falar hoje sobre aqui em Apocalipse capítulo 20, o versículo 11 ao versículo 15, eu vou fazer leitura e nós vamos falar sobre algumas coisas aqui. Glórias a Deus. Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15 diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Louvado seja Deus. Eu quero falar aqui com você sobre, vamos começar aí pelo lago de fogo, né? O lago de fogo, eu quero mostrar para você aqui na Bíblia, te ensinar aqui o que acontece. O lago de fogo, ele é um lugar real, um lugar material, e também ele é um estado. Eu vou mostrar ele nas duas versões, porque a palavra de Deus, ela aqui em Apocalipse, ela é falada de maneira figurada, ou seja, você não pode levar para o pé da letra. Então, para poder discernir Apocalipse, você vai discernir através da própria Bíblia. A própria Bíblia vai ensinar sobre a Bíblia. Eu não posso criar, nem mentalizar, nem pensar algo que não esteja escrito. Porque tudo que está escrito aqui que não é entendível no momento, que possa não ser entendível para você, acontece o fato seguinte: que se você buscar aqui dentro da palavra de Deus, ela própria vai te ensinar, ela própria vai te mostrar aqui. Então, na palavra de Deus aqui, nós vamos ver aqui que essa linguagem figurada de Apocalipse, ela mostra aqui esse lago de fogo em duas versões, ou seja, na versão estado, maneira de estar, e você vai ver esse lago de fogo em um estado sólido, ou seja, em um estado natural, o lago de fogo. Então vamos conhecer realmente o que é esse lago de fogo, porque há uma grande dúvida aí, ou uma falta de entendimento. Quando se fala sobre o lago de fogo, as pessoas acham que é uma lagoa cheia de fogo. E eu vou te mostrar que não é. Vou te mostrar aqui. A Bíblia diz aqui que o lago de fogo é a segunda morte. Então eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia sobre o estado, sobre essa segunda morte. Essa segunda morte, nós acabamos de ler aqui, Apocalipse 20, o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, vou mostrar aqui essa segunda morte para vocês. É o seguinte: para que nós possamos falar sobre a segunda morte, esse lago de fogo que é a segunda morte,
eu preciso trazer à sua memória a primeira morte, para mim falar sobre a segunda. Porque se eu estou falando, a Bíblia está falando sobre a segunda, então quando houve a primeira? Então se é a segunda morte, já houve a primeira. Então, onde houve essa primeira morte? Porque nós estamos falando agora da segunda. Então para mim e você entender melhor a segunda, nós temos que voltar para a primeira. E aí você vai entender a segunda morte facilmente. Então vamos aqui buscar em Gênesis. Gênesis, abra sua Bíblia aí no capítulo 2, para a gente falar sobre a primeira morte. Gênesis capítulo 2, é o versículo 16 e 17. Diz o seguinte, Gênesis 2, 16 e o 17. Fala o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, primeira vez que Deus está falando em morte é a primeira morte. Deus falou para Adão: olha, você pode comer das árvores, do fruto das árvores que está no jardim, livremente você pode comer. Agora tem um porém, tem uma árvore no meio do jardim que no dia que você comer o fruto dela, certamente morrerá. Certamente morrerá. E é verdade. Tudo que Deus fala é verdade. Olha o que Deus fala para Adão aí. No dia que você comer a fruta daquela planta ali que está no meio do jardim, certamente você morre. E não foi diferente. Adão comeu e morreu. O inimigo enganou Eva. Eva, por sua vez, iludida e enganada, deu a fruta a Adão. Adão pegou a fruta, comeu, e naquele dia Adão morreu. Naquele dia Adão morreu. E aí você vai chegar para mim e vai dizer: mas como assim naquele dia Adão morreu, se depois dali Adão foi expulso do jardim, foi cultivar a terra, foi tirar o sustento da terra, comer, como Deus disse, com o suor do seu rosto? Como que ele morreu naquele dia? Então essa é a primeira morte. O homem morreu. Vou te mostrar aqui agora. Gênesis 3:23, como ele morreu naquele dia. Gênesis 3:23 diz o seguinte: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra em que fora tomado. O homem, naquele dia, ele foi expulso, foi lançado, a Bíblia diz, lançado fora do jardim para cultivar a terra. Porque Deus falou para ele: olha, Adão, no dia que você comer essa fruta, certamente morrerá. Deus expulsou, lançou fora, no dia que ele comeu a fruta, lançou fora Adão e Eva, lançou fora do jardim. No jardim, Adão vivia com Deus. No jardim, Adão estava na presença de Deus, conversava com Deus todos os dias. Deus ouvia, ele ouvia Deus, tinha um diálogo, tinha a presença de Deus ali na vida de Adão. Mas naquele dia que ele comeu a fruta, foi o dia que ele morreu, o dia que ele foi separado da presença de Deus, de estar com Deus. Ele foi lançado fora do jardim. Deus ficou no jardim, Deus continuou no jardim, mas Adão não. Adão foi lançado fora, ou seja, Adão morreu. Para Deus, o homem morre quando ele está separado de Deus. Olha o que Jesus fala para um rapaz. Jesus diz para um rapaz: vem e me segue. Essa passagem é muito conhecida, você conhece. E o rapaz diz: deixa que eu sepulte primeiro meu pai. E Jesus disse a ele: deixa que os mortos sepulte os mortos. Os mortos eram aquelas pessoas para Jesus que não estavam com ele. Estava chamando o rapaz para segui-lo. Então quem estava seguindo Jesus estava aprendendo com ele, estava vivendo o Evangelho, estava vivendo a palavra de Deus. Esse estava vivo. Mas aquele que estava separado de Jesus, para Jesus estava morto. Para Deus está morto. Jesus diz:
Deixe que os mortos enterrem os mortos. Deixe os mortos enterrar os mortos. Mas como? Os mortos enterrando os mortos. Porque aquele morto estava se movendo, estava falando, estava andando, estava podendo sepultar uma pessoa, um defunto. Mas para Jesus estava todo mundo morto. Porque eles foram separados de Deus. E Jesus estava vindo para fazer essa união de novo. Para unir o homem a Deus, quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho de volta para casa. É isso que Jesus estava dizendo. E quem não vem por esse caminho, quem não está comigo, quem não entra nesse caminho, está morto. Está morto. Então o homem morreu quando ele foi expulso do jardim. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Essa vida abundante não é aqui. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. No mundo, neste mundo aqui, tem aflições. A vida abundante é a vida do jardim. Como Jesus estava pregado ali, e aquele ladrão que estava na cruz do lado de Jesus disse: lembra de mim, quando vieres, quando entrares no teu reino, lembre de mim. Olha, Jesus disse: eu te digo, hoje, eu estou falando para você, Jesus falando lá para aquele ladrão: tu estarás comigo no paraíso. Tu estarás comigo no paraíso. Olha só, Jesus garantiu, Jesus era o caminho, é o caminho para o homem voltar para casa. Então, o homem, a primeira morte foi quando o homem foi separado de Deus. Ele foi expulso do jardim para onde? Para onde, pastor? Ele foi expulso do jardim para a terra. Ele foi expulso do jardim para lavrar a terra, para cuidar da terra, separado de Deus. Mas a sentença que Deus dá para o homem ali é ele viver na terra. O homem, a sentença por ele ter comido a fruta foi ele morrer, ou seja, viver separado de Deus, viver na terra cultivando. Mas o Senhor quer levar o homem de volta para casa. Então, você entende a segunda morte quando você vê a primeira. A primeira morte, o homem foi expulso do paraíso para a terra, ficou separado de Deus. Agora ele fala na segunda morte, é o lago de fogo. Esse lago de fogo é a primeira morte. Então, a primeira vez que o homem morre, ele vai para onde? Para a terra. O homem vai para a terra. A primeira vez que ele morre, ele é condenado a lavrar a terra, sair do jardim, sair da presença de Deus. E agora está falando da segunda morte. Então eu quero falar com você sobre essa segunda morte aqui, porque também ela é um estado, ou seja, separado de Deus, mas ela é um lugar, esse lago de fogo aqui é um lugar para o homem ficar. O homem foi condenado a ficar, na primeira morte foi condenado a ficar na terra, lavrando na terra, tirando da terra o seu pão, o suor do seu rosto. E agora eu quero trazer para você aqui, para você entender melhor esse lago de fogo físico. Em Apocalipse 20:14, a palavra de Deus fala o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. A morte e o inferno foi lançado dentro. E o que é a morte e o inferno que foi lançado dentro do lago de fogo? Vamos ver aqui. Fica aqui. Apocalipse 6, o versículo 7 e 8. Diz o seguinte: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte,
e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, a espada, pela fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. Olha só, para matar a espada pela fome e por meio das feras da terra. Olha só, a Bíblia diz, vou repetir, versículo 8, né? Apocalipse 6, 8. E olhei um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, o inferno estava seguindo. Olha só, este cavaleiro é chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Aqui trata-se de um anjo forte, chamado Morte, e estava seguindo ele o inferno. O inferno são os outros anjos. Então, aqui a Bíblia diz que é lançado dentro do lago de fogo a morte, ou seja, esse anjo forte e o inferno que seguia ele. É tudo lançado dentro do lago de fogo. E esses foram lançados dentro do lago de fogo. Essa morte, ou seja, esse anjo forte aí com os seus seguidores, com os seus outros anjos, que a Bíblia chama de inferno. Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Então, eu quero mostrar para você aqui aonde é esse lago de fogo que eles foram lançados dentro. Que lago de fogo é esse aqui, gente? Olha só o que diz aqui Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo 7 em diante. Presta atenção. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha só, foi atirado para a terra, esse grande dragão, esse anjo forte aí com seus seguidores, seus anjos, foram atirados para a terra. Então eles foram lançados para dentro do lago de fogo. O que é o lago de fogo? A terra, a própria terra. A própria terra é o lago de fogo, em que foi lançado a morte e o inferno, que foi lançado Satanás com seus seguidores, que foi lançado todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Então eu quero mostrar para você aqui rapidamente, para você ver que a própria terra é o lago de fogo, que no momento está sendo suportável viver aqui ainda, está sendo, o homem está vivendo ainda em uma certa tranquilidade, bem que aqui no Nordeste, no mês de outubro, o negócio pega, fica bem quente aqui, sabe? Dá para lembrar o inferno. Mas no mês de outubro, quando está bem quente mesmo, sol de rachar, como se diz as pessoas aqui, as pessoas fogem do sol aqui, caçando sombra, andando de sombrinho, procurando sair de casa, procurando beber muita água. A coisa aqui não é fácil. Então aqui eu vou mostrar na palavra de Deus aqui, esse lago de fogo é a própria terra, gente. É a própria terra, não é uma lagoa cheia de fogo, como o homem imagina. Está escrito lá assim, que é um lago de fogo, mas precisa-se de uma interpretação bíblica dentro da Bíblia, para se entender aqui. E a própria Bíblia revela, porque o Apocalipse é o livro das revelações de Deus. A própria Bíblia revela que lago é esse. Ele fala em uma linguagem figurada, mas ele revela. A revelação está aqui. Vou trazer para você agora. Olha só o que acontece aqui. Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Essa parte foi queimada aqui. Nós sabemos que esse planeta depende muito das árvores, e sem as árvores a coisa já começa a esquentar. Sem as árvores, o clima não é o mesmo. Se você tem uma casinha aí, faz uma casa no meio do deserto, no Nordeste aqui mesmo, num lugar descampado, como diz o povo, faz uma casa aí, não planta nem uma árvore em volta para você ver a quintura. Então você faz uma casa e planta um monte de árvore em volta, você vê como fica refrescante. A própria terra precisa dessas árvores. Mas acontece outro fenômeno aí é um dos fenômenos que acontece de destruição dessa mata.
a coisa já começa a esquentar. E então acontece outro fenômeno, você vai ver aqui na Bíblia, mostrando o aquecimento dessa terra. Você percebe aqui, irmãos, no livro de Apocalipse, a revelação de Deus aqui. Capítulo 16, e o versículo 8 e o versículo 9 diz o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Olha só, com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Deus deixou o sol mais quente para queimar os homens, e os homens fizeram foi murmurar, reclamar contra Deus, blasfemar. Não deram glória a Deus, não se arrependeram. Deus estava permitindo isso aqui para arrependimento do homem, para que o homem se arrependesse. Então Deus resolveu esquentar mais um pouco o sol. Além de que a terra já estava perdendo suas plantas, suas plantações, para ficar indefesa contra o sol. Então Deus permitiu que o sol esquentasse mais. Mas os homens não se arrependeram. E você percebe aqui que estes acontecimentos é antes da volta de Cristo, para que os homens se arrependam. Deus ainda estava buscando o arrependimento do homem, mas o homem não se arrependeu aqui. Nós estamos em Apocalipse aqui, mas o homem não se arrependeu. Ou seja, ele continuou vivendo a sua vida. Então você percebe que o inferno de fogo, como se diz, o lago de fogo, ele já é gerado aqui. O homem está vivendo nele, o homem está vivendo nele, está vivendo no lago de fogo, não se arrependeu, mas ele continua a vida dele normal. Então, o lago de fogo é essa própria terra, um pouco mais aquecida do que o que está agora, um pouco mais aquecida do que está agora, mas será possível o homem viver aqui. O homem vai viver aqui, os condenados, eles irão viver aqui, eles vão plantar aqui, eles vão colher aqui, vão pagar um preço. Jesus fala sobre isso na parábola de Lázaro, o mendigo Lázaro, e o homem rico, aquele que viveu sua vida, estava nem aí para ajudar ninguém, viveu sua vida lá, com a sua mãozinha fechada. O mendigo estava lá na sua porta, ele não dava nada para o mendigo. E quando morreu, o que aconteceu? Ele foi para esse chamado Lago de Fogo, ele foi para lá. E você percebe ali um diálogo, porque é uma parábola, é uma linguagem figurada que Jesus fala. Então você percebe que o lugar estava quente. Ele diz: olha, pede a Lázaro aí para molhar o dedo aí, colocar na minha língua. Esse lugar aqui é muito quente. Jesus: não, quem está aqui não dá para passar para aí. Ou seja, quem vai para o paraíso não dá para ir para o lago de fogo. Ou vai para o lago de fogo ou vai para o paraíso. E aí ele fala uma coisa bem racional. Então pede alguém para ir lá pregar, para ir lá pregar para os meus irmãos, para eles não virem para cá, para esse lugar. Esse lugar aqui é muito desagradável, aqui é muito quente, que não é um lugar bom de viver não quero que minha família venha para cá. Ele estava em um estado racional, perfeitamente racional. Ali a Bíblia diz: haverá choro, ranger de dentes. As pessoas vão chorar realmente, arrependidas, porque não entregaram suas vidas a Jesus para viver dignamente, guardando os mandamentos do Senhor. Então eles vão ser separados de Deus, mais uma vez o homem vai habitar a terra de novo, como foi o caso de Adão, vai habitar a terra. Os salvos não estarão aqui nesta terra, porque João falou o seguinte: eu vi no livro de Apocalipse, eu vi novo céu e nova terra. Eu vi novo céu e nova terra. Foi isso que João disse no capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra passou para quem?
passou para os salvos, né? Porque o Senhor diz no livro de Isaías 43, 18 e 19: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma obra nova. Essa obra aqui, que o apóstolo João vê. E ele diz o seguinte: eu vi novo céu, nova terra. Ele estava vendo ali o paraíso, na verdade, era isso mesmo. Ele estava vendo o paraíso. Mas a outra terra já passou. É passado para os salvos. Passou. Então não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que façam uma obra nova. Então a obra nova é essa terra nova que Deus fez para o homem habitar. É o paraíso prometido. O paraíso prometido para aqueles que entregam suas vidas a Jesus e vivem de maneira digna. Povo zeloso de boas obras. Não é só levantar a mãozinha, eu aceito Jesus e vai para a glória, não. Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas, expulsamos demônios, nós profetizamos. E Jesus disse: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. A iniquidade é o pecado. Então aquele que vive fazendo a obra de Deus, mas vive no pecado, ele não vai para o paraíso. Ele vai ficar no lago de fogo, ou seja, nessa terra aqui mais aquecida, vai ser condenado. Infelizmente, né? Não é isso que Jesus queria. Jesus está falando com as pessoas a cada dia, até para aqueles que estão no erro, que servem a Ele, que estão no erro. Gente, eu quero falar rapidamente aqui, porque muitas pessoas acham que a pessoa morreu, vai para o inferno ou vai para o céu. Morreu ou vai para o inferno, vai para o céu. Não existe, não. Morreu, está aqui, não vai para lugar nenhum. Morreu, está aqui esperando o grande dia para ser ressuscitado. Não existe esse negócio de morreu e já vai para o inferno. A Bíblia não ensina isso. Morreu, vai para o inferno, vai para o céu. Não é assim que a Bíblia ensina. Porque tem o dia da ressurreição. Tem um dia específico para todos ser ressuscitados. Tem um dia específico para o julgamento. Então não dá para morrer e ir para o inferno sem ser julgado. Tem que passar pelo tribunal de Deus. Não chegou o dia do julgamento de Deus ainda. Não chegou o grande e terrível dia do Senhor julgar as pessoas. Então às vezes tem pessoas que eu conheço uma irmã ali, de José da Bahia, amiga minha. Tem pessoas que são arrebatados e vão até o inferno, como eles dizem. Vão até o inferno. Então essa irmã foi arrebatada e foi até o inferno. Então, lá ela viu alguns pastores, alguns líderes que estavam lá no inferno. Lá no inferno. Na visão dela, que a visão é de quem é arrebatado, é uma parábola também. Então ela viu pastores lá que estavam no inferno, que estavam vivos aqui, conhecido meu. Olha só. Então, ela estava tendo uma visão, uma parábola. Não dá para estar lá e estar cá. Então ela estava vendo pessoas que possivelmente iriam para esse inferno, para esse lago de fogo, se não se arrependesse. Deus mandou um recado por ela para falar para esses pastores que andavam errado, para que eles se convertessem, para não ir para lá, né? Ou seja, não ir para o lago de fogo. Mas isso não estava acontecendo. Ela viu, mas não estava acontecendo na realidade ainda. Era apenas uma parábola, uma visão do futuro, se eles não se arrependessem, que eles iriam para lá, iriam para o lago de fogo. Então ali é uma parábola. Ela vê uma visão, ela vê algumas coisas, as pessoas veem fogo mesmo, assim, pessoas gritando, mas aquilo tudo é uma parábola. Aquilo não é uma realidade que está acontecendo no momento, entendeu? Então vai chegar o dia para as pessoas serem julgadas ainda. Vai ter o dia do julgamento de Deus, que a Bíblia também taxa como o dia da ira de Deus. E tem o dia da condenação, de lançar as pessoas no lago de fogo, que vocês já aprenderam aqui. Que é essa própria terra aquecida. Vocês aprenderam aqui que aquela morte e o inferno que é lançado dentro do lago de fogo também é Satanás com seus anjos. Então vocês aprenderam aqui algumas coisas, que Deus está abençoando a sua vida através desse sinal. Deus está abençoando muito. Nós não terminamos aqui, nós vamos prosseguir.
Quero que você fique na paz do Senhor. Você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, é muito importante para que esse vídeo possa ser divulgado pelo YouTube para outras pessoas, ser recomendado. Você possa compartilhar aí o link. Pega aí, coloca em compartilhar, copia o link, coloca lá no grupo, para que as pessoas possam ver e dar glória a Deus. Eu estou aqui dando toda a honra, toda a glória ao Senhor, pois só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Deus é fiel, irmãos. Deus é bom. Deus não criou uma lagoa, como as pessoas imaginam, de fogo para colocar as pessoas ali eternamente, né? No próximo vídeo eu quero trazer a quantidade de tempo que irá durar esse lago de fogo, a quantidade de tempo. E depois esses que participarão desse chamado lago de fogo, que é a terra aquecida, eles irão também para onde os salvos forem. Eles irão viver também eternamente. No tempo e na hora de Deus, todos se encontrarão em um só lugar. Todos estarão em um só lugar. Glórias a Deus por isso, porque Deus vai levar todo mundo de volta para casa. O livro de Jó, como diz o pastor Silas Malafaia, nada está aqui por acaso, né? Nada está escrito na Bíblia por acaso. O livro de Jó, ela retrata a vida dos homens perdidos. Deus deu uma permissão que Satanás atacasse Jó, mas Deus depois fez uma reviravolta e transformou a vida de Jó de novo. Deus permitiu que Satanás atacasse o homem, tentando ele a comer a fruta, mas Deus vai levar ele de volta para o paraíso. A vida de Jó é uma figura daqueles que irão participar do lago de fogo. Deus permitiu que Satanás fizesse muitas coisas, mas a restauração de Deus é de uma forma que o homem vai esquecer todo o seu sofrimento. O Senhor vai enxugar toda lágrima dos seus olhos e virá um dia perfeito, onde todos, como a Bíblia diz, todos, falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus prometeu a Abraão. Em ti, como Abraão era aquele homem que tinha a promessa da terra, a terra prometida, do paraíso. E todas as famílias seriam abençoadas em Abraão, ou seja, nessa promessa. Todas as famílias iriam alcançar essa terra. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima. Fica na paz do Senhor. Estaremos de volta com mais ensinamento da palavra de Deus para a sua vida. Glórias a Deus por isso. Fica na paz do Senhor. Até a volta. Até a próxima.